de Notas sobre o planeta Shikasta. Para orientação dos funcionários coloniais. De todos os planetas que colonizamos totalmente ou em parte, Shikasta é o mais rico. Especificando, possui o maior potencial de variedades, categorias e profusão de formas de vida. Sempre foi assim, através de todas as mudanças que, a palavra exata, infelizmente, sofreu. Shikasta tende para os extremos, em todas as coisas. Por exemplo, conheceu fases de enormidades, formas de vida gigantescas e extremamente variadas. Conheceu fases de formas minúsculas. Essas fases eram às vezes justapostas. Muitas vezes os habitantes de Shikasta eram criaturas tão imensas que uma delas podia consumir o alimento e o espaço vital de centenas dos seus habitantes, em uma só refeição. Esse exemplo encaixa-se na escala do visível, podemos dizer, do dramático, pois a economia do planeta é tal que cada forma de vida oprime a outra, é sustentada por outra, e é, por sua vez, oprimida até o nível mais diminuto, ou subatômico. Esse processo nem sempre é evidente para as próprias criaturas, que tendem a se obcecar com o que consomem, esquecendo-se assim daquilo que as consome. Repetidamente, um choque ou o excesso de tensão no equilíbrio estranhamente precário desse planeta provoca um acidente, e então Shikasta transforma-se em um lugar destituído de vida. Vezes sem conta tem sido infestada por espécies inferiores e, portanto, tem estado doente. É, acima de tudo, um planeta feito de contrastes e contradições, graças às tensões que lhe são inerentes. Tensões em sua própria essência. Essa é a sua força. Essa é a sua fraqueza. Os mensageiros devem ter sempre presente na memória o fato de que não podem encontrar em Shikasta tudo aquilo que estão habituados a encontrar nas outras partes dos nossos domínios, e para o que, naturalmente, estão preparados, longos períodos de estase, épocas de equilíbrio harmonioso quase imutável. Os enviados devem preparar-se minuciosamente. Fica a seu cargo o ajustamento mental sugerido pelas informações da seção 5 da Unidade de Demonstração Planetária. Por exemplo, podem colocar-se na frente do modelo de Shikasta, escala 3, essa escala é aproximada, em relação ao tamanho real, a espécie dominante tem a metade do tamanho do povo de Canopus. Essa esfera, tal como aparece nos mapas e documentos cartográficos, tem o diâmetro igual à média da espécie dominante. Pode-se ver que a maior parte da esfera é recoberta por uma mancha de líquido. A profusão de vida depende dessa película líquida. Esse planeta ignora tudo o que diz respeito às subespécies que habitam a sua superfície. O planeta tem ideias completamente diferentes a seu próprio respeito, como sabemos, mas não trataremos do assunto, aqui neste relatório. O objetivo destas informações resume-se no seguinte: compreender que a proliferação de possibilidades orgânicas, o conjunto de potencialidade que é Shikasta depende, de certa forma, de uma pequena quantidade de líquido que poderia ser absorvido num momento por alguma estrela desgarrada, ou sacudido como a lama de uma bola em um jogo infantil de crianças de outro planeta qualquer. O que, afinal de contas, não seria sem precedentes. Por exemplo, procure ajustar-se aos vários níveis de existência dispostos em camadas concêntricas ao redor do planeta, 6 ao todo, e nenhum exigindo grande esforço de sua parte, uma vez que entrará e sairá rapidamente deles, com exceção da última camada ou concha,
ou círculo ou zona, a zona 6, que deve ser estudada detalhadamente, uma vez que terá de permanecer aí o tempo necessário para completar as tarefas que lhe foram designadas, as tarefas que só podem ser realizadas através da zona 6. É um lugar difícil, cheio de perigos, mas estes podem ser dominados, como prova o fato de não termos perdido nenhum dos muitos emissários já enviados, que somam agora centenas, nem mesmo os mais jovens e inexperientes. Para quem não está preparado, a Zona 6 pode representar todo tipo de problemas, de atrasos, de exaustão. Isso porque a natureza do lugar resume-se em uma poderosa emoção, nostalgia, como eles chamam, que significa uma saudade do que nunca existiu, pelo menos não na forma imaginada. Quimeras, fantasmas, aparições, os semi-criados e os insatisfeitos vagam nessa zona, mas quando se está alerta e vigilante nada acontece que não possa ser resolvido. Por exemplo, sugerimos que se dedique algum tempo ao estudo dos diferentes ângulos sob os quais podem ser focalizadas as criaturas de Shikasta. Todas as dimensões possíveis de Shikasta podem ser encontradas na sala 100 da seção 31, desde o elétron até o animal dominante. O fascínio dessas diferentes perspectivas é que constitui o perigo real. Na escala do elétron, Shikasta aparece como um espaço vazio, onde formas como névoas minúsculas vibram levemente, as mais tênues manchas de substância, os impulsos mais diminutos separados por vastos espaços. O maior prédio de Shikasta desmoronaria se fossem retirados os espaços que separam os elétrons, e se transformariam em uma substância do tamanho da unha de um shikastiano. As experiências dos shikastianos no campo sonoro é algo a que não devemos nos expor, a não ser quando muito preparados. O uso da cor em Shikasta é uma agressão à qual não se sobrevive sem preparação. Resumindo, nenhum dos planetas que conhecemos situa-se em níveis tão elementares e intensos de vibração como Shikasta, e uma exposição muito longa a eles pode perverter e subornar o bom senso. Relatório de Ioror. Quando me pediram para realizar esta missão, a terceira, não foi prevista minha permanência na Zona 6 por muito tempo, devia passar por ela rapidamente, parando apenas para uma ou duas tarefas. Mas não sabíamos então que Taufik fora capturado e que outros deveriam realizar o seu trabalho, eu especialmente. E deveria fazê-lo com rapidez, pois não teria tempo para encarnar e atingir a idade adulta antes de completar as tarefas agora urgentes em razão da desgraça de Taufik. O nosso pessoal em Shikasta está assoberbado de trabalho e ninguém poderia substituir Taufik naquele momento. Nem sempre compreendemos que não somos permutáveis. Nossas experiências, algumas escolhidas, outras involuntárias, nos amadurecem de modos diferentes. Talvez tenhamos começado em outros planetas, até mesmo em Shikasta, sem muita escolha, como uma ninhada de cães, mas após algumas centenas de anos, para não dizer milhares, fomos fundidos, amalgamados, cristalizados em formas tão diferentes como as dos flocos de neve. Quando um de nós é escolhido para descer a Shikasta ou a qualquer outro planeta, essa escolha é produto de muita deliberação, e Ioror desempenha melhor este ou aquele tipo de trabalho, Nessar é mais hábil em outra modalidade e Taufik foi designado para uma tarefa específica e difícil, a longo prazo, que aparentemente só ele poderia realizar, e entre parênteses e sem ênfase, confesso que tenho dúvidas a respeito. Muitas vezes tem me comparado a Taufik, dizendo que somos muito parecidos, não equivalentes,
isso nunca, mas com frequência encabeçamos as mesmas listas e somos amigos há. Mas, quantas vezes e em quantos planetas trabalhamos juntos? E se somos tão parecidos, irmãos, companheiros de vida e de morte, amigos entre os quais nada é proibido dizer, sem reservas, que se responsabilizam mutuamente pelas características do parceiro, se somos tão unidos e ele está perdido para nós, temporariamente sem dúvida, mas assim mesmo perdido e integrando as forças inimigas, o que posso esperar para mim? Deixo aqui registrado que, enquanto me preparo para esta viagem, que tem como um dos principais objetivos a realização do trabalho de Taufik, tenho gasto muitas unidades de energia para reforçar minha decisão. Não, de modo nenhum, digo a mim mesmo, seguirei os passos de Taufik, meu irmão. E mais, suportarei o que for preciso suportar. Por isso reagi negativamente ao saber que deverei passar tanto tempo na Zona 6. Sei, por experiência, que é um lugar que enfraquece, debilita e sobrecarrega a mente com sonhos, suavidades, desejos ardentes que julgávamos, sempre a esperança. Para sempre perdidos no tempo. Mas é nosso destino, nossa tarefa, nos submetermos constantemente a riscos, perigos e tentações. Não há outro meio. Mas não quero ficar na Zona 6. Estive lá 2 vezes, a primeira como membro recente da Força, tarefa do primeiro tempo e, depois, como emissário do penúltimo tempo. Naturalmente deve ter mudado, como Shikasta mudou. Atravessei as zonas de 1 a 5 com todos os meus receptores funcionando no ponto mínimo. Visitei-as várias vezes e sei que são cheias de vida e, de um modo geral, agradáveis, pois são habitadas por aqueles que conseguiram abandonar e ultrapassar as tensões contraditórias de Shikasta, e estão fora do alcance dos miasmas da Zona 6. Mas não são agora minha responsabilidade, e passando por essas zonas experimentei apenas rápidas manifestações de formas, sensações, mudanças de calor para frio, bem-estar. Logo percebi que me aproximava da Zona 6, pois o que sentia, sem que ninguém precisasse me avisar, alertou-me. Oh, sim, Shikasta, aí está você outra vez. E com um suspiro interior reuni todas as minhas forças. Um pesar indistinto, sombras de desejos ardentes, um esvaziamento de todas as emoções, e cada passo era um esforço, como se mãos invisíveis me segurassem os tornozelos, como se tivesse sobre mim o peso de seres invisíveis. Libertei-me da névoa, afinal, e ali, onde na última vez vira pradarias cobertas de relva, regatos, animais pastando, havia somente uma vasta planície árida. 2 pedras negras e plenos marcavam o lugar do portão oriental e ao lado delas uma multidão de almas ansiosas para sair de Shikasta, para se afastar do que estava atrás delas, do outro lado da planície deserta da Zona 6. Sentindo minha presença, pois não me podiam ver, adiantaram-se em tumulto, como cegos, os rostos ansiosos, procurando, e gemiam, um gemido profundo e comovente, e como eu ainda não me tornasse visível, iniciaram um canto intenso, um hino que ouvi na Zona 6 há milhares de anos. Salve-me, Deus salve-me, Senhor eu amo. O Senhor me ama. Olhos de Deus, que velam por mim, deem-me passagem, deem-me liberdade. Enquanto isso, meus olhos estudavam aquelas faces. Quantas me eram familiares, alteradas apenas pela erosão da dor, quantos deles eu tinha conhecido, no primeiro tempo, quando eram animais perfeitos, belos e fortes, autoconfiantes e competentes.
Ali estava o meu amigo Ben, descendente de David, e sua filha Sais, e ele sentiu a minha presença com tal intensidade que ficou ao meu lado, o rosto banhado de lágrimas, as mãos estendidas à espera das minhas. Manifestei-me afinal, sob a forma que ele conhecia, coloquei minhas mãos nas suas e Ben atirou-se em meus braços, soluçando. Até que enfim, disse, entre lágrimas. Veio me buscar agora. Posso ir agora. E todos os outros se aproximaram aos encontrões, agarrando, empurrando e quase me perdi na voragem do seu desespero. Fiquei ali parado, sentindo que cambaleava, que minha substância estava sendo sugada, e então afastei-me deles, obrigando-os a me soltar, e Ben também tirou as mãos de mim, mas ficou ao meu lado, gemendo. Faz tanto tempo, tanto tempo. Diga-me, por que vocês ainda estão aqui? Perguntei. E ficaram silenciosos enquanto Ben me explicava. Mas repetiu apenas o que já tinha dito, e quando terminou e os outros começaram a contar, chorando, suas histórias, um após o outro, compreendi que tinha sido apanhado e comprometido pelas necessidades da Zona 6 e em todo o meu ser fermentava a impaciência e o medo, pois todo o meu trabalho estava ainda por fazer, a obrigação me chamava, e não consegui me libertar. As histórias eram sempre as mesmas, sempre iguais, e imaginei se por acaso se lembravam que eu tinha estado ali há tanto tempo, dizendo as mesmas coisas, haviam conseguido deixar esse portão, e tinham voltado através da planície e entrado em Shikasta, alguns recentemente, outros há séculos e milênios, e todos tinham sucumbido a Shikasta, todos tiveram enfraquecidos a. Ele não tinha desistido, não podia acusá-o de ter desistido. Muitas e muitas vezes pairava sobre os portões de Shikasta, esperando, e quando chegava a sua vez, dizia, cheio de ânimo e determinação, certo de que agora, por fim, mas então, só depois de deixar Shikasta, após meses ou anos de um ciclo vital completo, fosse qual fosse o tempo, é que se lembrava, já de volta à Zona 6, dos seus propósitos tão firmes. Decidira salvar-se usando os terrores e perigos de Shikasta para se cristalizar em uma substância capaz de resistir e sobreviver, mas, quando se dava conta, compreendia que mais uma vez passara a vida cedendo aos próprios caprichos, enfraquecendo-se gradualmente, mergulhando no esquecimento. Outra e outra vez, e agora o lugar inspirava retal horror que não tinha forças para se juntar à multidão de almas que esperavam o renascimento às portas de Shikasta. Não, ele tinha realmente desistido. Estava condenado, como todos os outros, a esperar e esperar, até que eles viessem para levá-lo. Até que eu viesse, e Ben agarrava-se a mim com insistência. Eu disse o que lhes dissera antes, o que já havia dito a Ben. Vocês todos devem atravessar as planícies e esperar no outro lado, pacientemente, pela sua vez, mas agora a espera não será tão longa, pois Shikasta está repleta de almas, elas estão nascendo em grande quantidade, cada vez mais. Vão e esperem a sua vez. Ergueram um grande clamor lamentoso. Ben exclamou. Mas dizem que está pior agora. Cada vez se torna pior e mais difícil. Se não consegui das outras vezes, como conseguirei agora? Não posso. Você deve, respondi, abrindo caminho à força entre eles. Então Ben deu uma risada rouca e áspera, uma acusação. Lá vai você, exclamou, você está bem, pode ir e vir à vontade, mas o que será de nós? Consegui livrar-me da multidão.
Bem afastado agora, olhei para trás. Aquela massa chorava e se lamentava ondulando sob a força do sofrimento. Mas bem deu um passo. E depois outro. Apontei para a planície e vi quando ele dava os primeiros passos, com dificuldade. Ele ia tentar. Caminhava na direção da planície vasta e dolorosa. Ouvi o seu canto. Olhar de Deus, que vela por mim. Deixe que eu entre, dê-me a liberdade. Aqui estou, aqui espero, salve-me, Deus. Salve-me, Senhor, numa ladainha contínua. Exaurido pelo pesar, a mais inútil de todas as emoções, corri através da planície, sentindo a poeira espessa e macia sob os pés. Lembrei-me da relva, dos arbustos e dos rios da minha última visita, enquanto atravessava os canais secos e usava os leitos secos dos rios como estrada. Grilos e cigarras, o cintilar da luz quente sobre a rocha, tudo seria um deserto muito em breve. E pensei no que teria de enfrentar quando por fim pudesse entrar em Shikasta. Sentada em uma saliência baixa da rocha, vi uma figura familiar e aproximei-me da forma feminina, curvada, envolta em um sofrimento e um desânimo tão profundos que nem se moveu à minha chegada. Parei ao lado dela e vi que era Rila, que na minha última visita estava no portão oriental. Cumprimentei-a, ergueu o rosto e vi então suas feições marcadas por um pesar árido e implacável. Sei o que vai dizer, observou Rila. Bem, está tentando outra vez, disse eu. Mas, quando olhei para trás, não o avistei, via apenas a poeira avermelhada no ar e a relva seca e partida. Rila olhou também, passivamente. Ele está lá, afirmei. Acredite. Não adianta, respondeu. Já tentei tantas vezes. Vai ficar sentada aí o resto do tempo. Não, respondeu e voltou à posição anterior, os olhos baixos, imóvel. Para si mesma, Rila era um peso estático, vazio, para mim era uma voragem perigosa. Podia ver a mim mesmo tênue e transparente, sentia-me oscilar, inclinando-me, para ela, para o interior das suas violências secretas. Rila, disse eu, tenho um trabalho para fazer. Naturalmente, foi a resposta. Quando já disse algo diferente. Vá procurar bem, aconselhei. Continuei o meu caminho. Bem mais tarde, olhei à minha volta, não ousara antes, temendo correr de volta para ela. Oh! Eu a conhecera, e muito bem. Sabia o que guardava no íntimo, encarcerado agora pelo desespero. Não estava olhando para mim. Voltara a cabeça e fitava as planícies enevoadas onde estava bem. Deixei-a. Eu estava perdido. A memória da última visita não me ajudava, não me podia ajudar, tudo estava mudado. Procurava a morada dos gigantes. Não queria vê-los, pois sabia o espetáculo de degeneração que apresentavam agora. Mas era o caminho mais curto para Taufik. A condição de cativo do inimigo só podia significar, não podia ser diferente, um excesso de vaidade, orgulho, idiotice. Poderia entrar em contato com Taufik através das qualidades equivalentes. Os gigantes, portanto, era preciso. Ao longe, nos desertos, altas torres, rochas nuas e negras pareciam grupos de punhos erguidos para o céu vermelho como sangue. Nuvens purpúreas, imóveis, espessas e pesadas. Sob elas, redemoinhos de areia, suspensos no ar como bandos de gafanhotos.
Um mundo estacionado e moribundo. Minha sombra longa e delgada estendia-se atrás de mim, quase até o horizonte, acompanhando-me negra e ameaçadora, uma inimiga. Os picos de pedra desenhavam sombras na areia, aos meus pés. Sombras profundas e atormentadoras, carregadas de memórias, uma delas avolumou-se, moveu-se, separou-se, resolveu-se em um grupo de gigantes e à primeira vista senti no coração um movimento semelhante à súbita perda de forças, o movimento que significa pesar e dor. Era esta a visão magnífica que eu guardara na memória. Estes seres altos, conservavam em suas formas vestígios do que tinham sido, mas haviam perdido força e substância. Um batalhão de fantasmas ressequidos, curvados e cambaleantes, com movimentos desajeitados, os rostos vazios carregados de sombras, caminhavam para mim envoltos na poeira esvoaçante que os encobria e redemoinhava atrás deles, mostrando-os, a intervalos, como silhuetas recortadas no céu subitamente escurecido, um cinza negro sobreposto ao vermelho, um cinza que obscurecia as nuvens purpúreas, que abraçava e arrastava tudo e que se erguia como névoa ao redor dos seus pés. Caminhavam com dificuldade, vindo para mim, através do turbilhão das areias, espectros, sombras. Era esta a grande raça a qual eu aconselhara na minha primeira viagem, aconselhara e apoiara e, para nada. Não consegui reprimir um gemido lamentoso que trouxe até mim, como um eco, o lamento das criaturas, um lamento que para eles significava um brado de guerra. Um brado triste e doloroso, e cada gesto, cada movimento revestia-se de uma imponência artificial e ridícula. Este batalhão de espectros estava consumido pelo orgulho de um passado, por falsas lembranças, e teria me atacado com os braços esqueléticos, se não lhes tivesse mostrado a assinatura. Eles a reconheceram. Não de imediato e com facilidade, mas detiveram-se e ficaram ali parados na areia à minha frente, uns 200, incertos, com uma meia lembrança, olhando para mim, entreolhando-se, observando a coisa cintilante que eu lhes mostrava, e eu fitava ora um, ora outro rosto devastado e, sim, podia reconhecer neles os seres magníficos que tinham sido. Depois de algum tempo, sem saber o que fazer, voltaram-se, incluindo-me no grupo e caminharam, ou se arrastaram, ou cambalearam na direção das grandes rochas. Ali haviam construído um castelo primitivo, ou um conjunto de torres. As estruturas deselegantes nem de longe se pareciam com o que esses gigantes tinham construído no primeiro tempo, mas tinham uma grandiosidade patética. Tive vontade de dizer: pensam mesmo que este lugar selvagem é igual ao que vocês criaram quando eram perfeitos. Conduziram-me a um salão de pedra toscamente trabalhada. Sentaram-me nas grandes cadeiras e tronos dispostos em círculo. Pelo menos conservavam a lembrança de que tinham sido iguais, um grupo de companheiros livres. Suas atitudes diziam poder, os mantos pesados soletravam pompa, e seguravam quinquilharias e brinquedos de todos os tipos, coroas e tiaras, ceros, globos, espadas. Onde teriam encontrado tanta coisa inútil? Sem dúvida tinham ousado entrar em Shikasta para roubá-las. Olhei para aquelas sombras e mais uma vez senti-me atormentado pela necessidade de entregar-me à tristeza pela perda de tudo o que o primeiro tempo significara, mas lembrei-me de que não devia desperdiçar minhas forças, pois não tinha meios de externar o que sentia. Conservando a assinatura bem à vista, perguntei como tinham passado desde a minha última visita.
Um silêncio, algum movimento e os grandes rostos vazios consultavam-se entre si nas sombras da sala. Notei que não conseguia distinguir os seus traços e fixei a vista, olhando-os mais de perto e com atenção. Faces negras, brilhantes, de vários tons de marrom, ou amarelas, cor de marfim, ou creme, mas era quase impossível vê-las. Mais de 100 tinham entrado comigo na sala e ocupado as cadeiras, mas agora pareciam em menor número. Alguns lugares estavam vazios. Olhei em volta, tronos há pouco ocupados estavam vazios e percebi formas esvaecendo-se num crepúsculo cada vez mais profundo. Apenas a assinatura tinha luz e vida. Os gigantes, tão magros e cinzentos, tão desfeitos, que eram quase transparentes, sim, com cada movimento pareciam desaparecer e um enorme homem moreno com roupas suntuosas transformava-se em um manto dobrado sobre o espaldar do trono e olhos inquisidores, procurando no meu rosto memórias esquecidas, apagavam-se, transformando-se no brilho baço de pedras falsas de uma tiara partida pendurada nas costas de uma cadeira. Estavam se desfazendo e desaparecendo ante os meus olhos. Eu disse: não vão se arriscar em Shikasta. Não vão tentar vencer por esse caminho. Mas um silvo murmurado percorreu o grupo, moveram as cabeças e os membros inquietos, reprimiram gestos de agressão e teriam me matado se não fosse a assinatura. Shikasta, 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 o murmúrio sussurrado envolvia-me e era como o silvo de uma serpente, cheio de ódio e profundo desprezo, e de um pavor tenebroso. Lembravam-se agora vagamente do que tinham sido, a assinatura reavivava sua memória. Não muito, mas recordavam-se de algo esplêndido e correto. E sabiam em que os seus descendentes se haviam transformado. Estava escrito em seus rostos que a própria palavra Shikasta significava para eles imundície e excremento. Preciso sentar-me aqui com vocês, disse eu, até estar preparado para uma visita a Shikasta. De novo o movimento de recuo, como cavalos ameaçados. Eu disse, como era do meu dever, embora soubesse que não me escutariam, não que não pudessem ouvir, pois, se assim fosse, não teria desperdiçado minhas energias já bastante gastas, eu disse. Venham comigo, eu os ajudarei. Farei todo o possível para que consigam entrar e sair. Continuaram ali sentados, imóveis, aquele grupo de meio fantasmas. Não podiam mover-se. Muito bem, então, continuei. Devem ficar onde estão até a minha volta. Só posso fazer essa viagem através de vocês. E rodeado por esses hospedenros da morte, sustentado por sua arrogância apavorante, consegui atravessar a névoa que me separava das realidades de Shikasta e iniciar a busca do meu amigo Taufik. Antes disso, porém, vou registrar as minhas lembranças da visita a Shikasta, então Ruanda, no primeiro tempo, quando essa raça era a glória e a esperança de Canopus. Estou usando também relatórios de outras visitas a Shikasta, no Templo dos Gigantes. Durante milhões de anos, o planeta pertenceu à categoria das centenas de planetas dos quais nos ocupamos. Era tido como detentor de grande potencial graças à sua história de mudanças repentinas, criação rápida de novas formas e degradações súbitas, com períodos de estagnação. Podia-se esperar dele quase tudo. Mas o planeta estava em um período milenar de estagnação quando foi exposto à irradiação prolongada de uma estrela de Antar, que explodiu, e eu fui enviado em missão para verificar.
O planeta era fértil, mas em sua maior parte coberto de pântanos. Havia vegetação uniforme e estável. Nos pântanos foram encontrados vários tipos de lagartos e, nas pequenas áreas de terra seca, pequenos roedores, marsupiais e macacos. A desvantagem do planeta estava na curta duração da vida. Nosso rival, Sirius, plantará alguns espécimes em Shikasta, que não se extinguirão, mas sua duração, antes normal, alguns milhares de anos, adaptou-se e os indivíduos passaram a ter uma expectativa de vida de apenas alguns anos. Estou me referindo à medida de tempo de Shikasta. Houve conferências de especialistas, em Canopus e em Sirius, para discutir as possibilidades dessas espécies de curta duração e determinar se valia a pena dividir as terras entre nós. Desde a Grande Guerra entre Sirius e Canopus, que acabou com todas as guerras entre nós, tem havido reuniões regulares para evitar justaposição ou interferência entre as experiências dos dois planetas. Essa prática continua até hoje. A conferência não chegou a uma conclusão. Não sabíamos o que esperar do fluxo de radiação. Sirius e Canopus concordaram em esperar para ver. Durante esse tempo, Shamat tinha feito também uma inspeção, mas só viemos a saber disso mais tarde. Quase imediatamente, nossos enviados relataram alterações assombrosas nas espécies. Todo o pântano nevoento e fértil fremia com as mudanças. Os macacos, especialmente, estavam gerando todo tipo de variações, algumas verdadeiros aleijões e monstros, mas outras notáveis, que prometiam resultados interessantes. O mesmo se dava com todo tipo de vida, vegetação, insetos, peixes. Compreendemos que o planeta estava em via de se colocar entre os mais férteis da sua classe, e foi então chamado de Ruanda, que significa fértil, cheio de vida. Mas naquela época era ainda nevoento, coberto de pântanos e terrivelmente úmido. Nada existe de mais deprimente do que esses planetas formados de água quente, nuvens, brejões, charnecas, umidade, e ninguém gosta de visitá-los. Mas houve uma mudança no clima. A água fervia nos pântanos e nos brejões e pairava no ar, sob a forma de nuvens baixas. Apareceu mais terra seca, embora tudo o que se podia ver, ao se aproximar do planeta, fossem massas de nuvens ameaçadoras e imóveis. Houve outro fluxo de irradiação completamente inesperado e os polos se congelaram, formando camadas espessas de gelo. Ruanda transformava-se em um planeta mais desejável, com imensas massas de terra, a água distribuída em áreas definidas ou correndo em canais ou rios. Muito antes de termos feito o seu mapa, Sirius e Canopus conferenciaram novamente. Sirius queria o hemisfério sul para experiências que complementariam as que realizava nas áreas temperadas e meridionais de outra colônia. Nós queríamos o hemisfério norte porque era aí que um grupo de antigos macacos havia se estabelecido e começava a se desenvolver. Já tinham 3 ou 4 vezes a altura dos seus pequenos ancestrais. Demonstravam tendência para caminhar eretos e um rápido crescimento da inteligência. Nossos especialistas nos diziam que essas criaturas deveriam continuar essa evolução acelerada e que se tornariam uma espécie de grau A, provavelmente dentro de 50.000 anos, desde que não houvesse mais nenhum acidente cósmico. E sua duração de vida já era bem maior agora. Este era considerado o fator mais importante. Canopus resolveu expor Ruanda a um plano de crescimento forçado, plano prioritário a todo risco.
Isso se deveu, em parte, ao fato de sabermos que uma de nossas colônias, instável como Ruanda, teria pouco tempo de vida. Em 20.000 anos, um cometa a colocaria fora do curso. Isso transtornaria o equilíbrio do nosso sistema tão cuidadosamente mantido. Ver mapas e cartas números 67M a 93M, área 7D3, no edifício de demonstração planetária. Se por essa época Ruanda tivesse atingido o nível operacional, poderia tomar o lugar do infeliz planeta no nosso plano cósmico. Aconteceu exatamente como estava previsto: o planeta, colocado fora de equilíbrio, perdeu toda a vida rapidamente e hoje está morto. Para sermos mais exatos, precisávamos apressar o progresso de Ruanda para que atingisse o nível desejado em 20.000 e não em 50.000 anos. Como de hábito, sondamos o pessoal das colônias à procura de voluntários e escolhemos uma espécie da colônia 10, excepcionalmente bem-sucedida em desenvolvimento simbiótico. Naturalmente é preciso que a espécie possua determinadas características mentais para preencher certas condições, digamos, deve ter espírito de aventura. Embora sejam conhecidas as linhas principais de um desenvolvimento provável, nunca se pode prever exatamente o resultado da simbiose de duas espécies, há muitos imprevistos. Assim, eles foram informados de que Ruanda era imprevisível, anormalmente sujeita a alterações e ao acaso. Acima de tudo, não sabíamos como seria a adaptação do tempo de vida. Se fosse para baixo, isto é, favorecendo o tempo de vida de Ruanda, esses voluntários da colônia 10 estariam se expondo a suicídio racial. Mas é preciso esclarecer que, nessa fase e nessa época, a espécie era forte e saudável, com mente viva e facilmente adaptável e memória genética de experiências similares. Foram introduzidos pequenos grupos de voluntários da colônia 10 em Ruanda, em vários pontos do hemisfério norte. Eram ao todo 1.000 indivíduos, entre homens e mulheres, e quase imediatamente, isto é, em 500 anos, tudo indicava que a experiência seria um sucesso. A interação entre as duas espécies era perfeita, tendo sido ambas afetadas positivamente. Não houve agressão instintiva devido à incompatibilidade genética. Nós, em Canopus, nos congratulamos. Dentro do prazo de 20.000 anos, a raça mais jovem, os ex-macacos, atingiria o nível requerido e o povo da colônia 10, de desenvolvimento rápido, teria atingido um estágio que se poderia definir como um passo à frente na evolução que habitualmente levaria um tempo 10 vezes mais longo.